Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no livro de Números, no capítulo 3, capítulos 3 e 4 de Números. Eis a posteridade de Arão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou a Moisés, no Monte Sinai. Eis os nomes dos filhos de Arão, Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e a investidura sacerdotal. Versículo 5 vai dizer: o Senhor disse a Moisés: manda vir a tribo de Levi e apresenta ao sacerdote Arão para servi-lo. Os levitas se encarregarão de tudo o que foi confiado aos seus cuidados e aos de toda a assembleia, diante da tenda da reunião, e farão assim o serviço do tabernáculo. Zelarão por todos os utensílios da tenda de reunião e do que foi confiado aos cuidados dos israelitas, e farão assim o serviço do tabernáculo. Darás os levitas a Arão e seus filhos. Eles serão escolhidos dentre os filhos de Israel para serem inteiramente dele. Estabelecerás Arão e seus filhos para exercerem o ministério sacerdotal. O estrangeiro que se aproximar do santuário será punido de morte. O Senhor disse a Moisés: eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre o seio de sua mãe entre todos os israelitas. Os levitas serão meus. Com efeito, todo primogênito é meu. No dia em que feri todos os primogênitos do Egito, reservei para mim todos os que nascem primeiro em Israel, desde os homens até os animais. São meus, diz o Senhor. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés, no deserto do Sinai, conta os levitas segundo as suas casas patriarcais e segundo suas famílias, todos os varões de 1 mês para cima. E Moisés fez esse recenseamento conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Então o foco aqui desse capítulo 3, já no início desse capítulo 3, vem falar da tribo de Levi, né? Que como a gente viu anteriormente no recenseamento das 12 tribos, né, de Israel, a tribo de Levi ela não foi contada, não é? E nós vimos que esse recenseamento do povo de Israel era de homens de 20 anos para cima que fossem aptos, né, a portar armas, né? Então, aptos para a guerra. E a gente viu que o povo da tribo de Levi, eles foram separados pelo Senhor para o serviço do santuário, não é? Era para isso, foi para isso que eles foram separados pelo Senhor, consagrados ao Senhor de uma forma especial para o serviço do santuário. E aqui vai dizer sobre isso, né? Quando vai dizer lá no versículo 12, eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel em lugar de todo primogênito. Porque nós lembramos que lá, quando o povo sai do Egito, né, ali, quando na partida do povo, o que ocorreu ali dentro das pragas do Egito, a última praga foi a morte dos primogênitos, né? E ali as casas dos israelitas foram marcadas, né, com o sangue do cordeiro, toda aquela realidade pascal que a gente viu lá, né, no livro do Êxodo.
Então, nós sabemos que todo primogênito era consagrado ao Senhor, né? Não somente os primogênitos homens, né? Mas até dos animais. E aqui o Senhor vai tomar os levitas no lugar desses primogênitos, né? Então esse povo é escolhido por Deus, separado por Deus para o serviço do santuário. E aí o Senhor vai pedir o recenseamento então dos levitas, e isso vai acontecer aqui a partir do versículo 17 do capítulo 3. Nós vamos aí acompanhando como foi feito, né, o recenseamento, quantos haviam ali de cada família, e também vai dizer do serviço que cada família, né, dentro da tribo de Levi, o serviço específico que cada família desempenharia, né? E aí o Senhor Moisés vai fazer esse recenseamento e vai ali dizer o que cada um vai fazer. Lá no versículo 32 diz: Moisés, Arão e seus filhos acampavam diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda de reunião, ao nascente, e tinham o cuidado do santuário para os israelitas. Vai dizer que o estrangeiro que se aproximasse devia ser punido de morte, toda aquela questão ali em torno do santuário, né? Com essa linguagem mesmo, com essa visão do Antigo Testamento. O total dos levitas recenseados por Moisés, segundo suas famílias, assim como o Senhor ordenara, todos os varões da idade de 1 mês para cima, era de 22.000. Então, 22.000 homens aqui recenseados. O Senhor disse a Moisés: faz o recenseamento de todos os primogênitos varões entre os israelitas da idade de 1 mês para cima, e faz o levantamento dos seus nomes. Tomarás para mim os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas, como nós já vimos anteriormente. Então, no lugar de todos os primogênitos foram tomados os levitas, mas haviam mais primogênitos ali, né? Os primeiros filhos de todo mundo ali das tribos, né, de Israel. E aí a gente vai ver que esse número excedente, então, ele também vai ser pago, né, ali um valor por esses excedentes. Vamos ver aqui o que continua dizendo. Tomarás para mim os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas. Eu sou o Senhor. Tomarás o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos do gado dos israelitas. Então, não somente o levita, mas até o gado deles, né? Moisés recenseou todos os primogênitos israelitas segundo a ordem que lhe tinha dado o Senhor. Todos os primogênitos varões recenseados, contados nominalmente da idade de 1 mês para cima, era de 22.273. O Senhor disse a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas e o gado dos levitas em lugar deles. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Como resgate dos 273 primogênitos israelitas que excedem o número dos levitas, então esse era um número excedente, né? A mais do que o número de israelitas. Aí o Senhor vai dizer: tomará 5 ciclos por cabeça, de acordo com o ciclo do santuário, e o dará, o qual é de 20 gueras. Darás esse dinheiro a Arão e seus filhos para o resgate daqueles que ultrapassam o número dos levitas. Moisés pegou o dinheiro do resgate dos primogênitos que ultrapassavam o número dos que tinham sido resgatados pelos levitas. Assim, recolheu a quantia de 365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés entregou o dinheiro do resgate a Arão e a seus filhos conforme a ordem que o Senhor lhe tinha dado. Esse é o capítulo 3 do livro de Números, né? Então nós vemos aqui que os levitas são contados pelo Senhor como pertença exclusiva do Senhor, né? E nós também podemos pensar nessa nossa pertença também. E pensar a nossa pertença e pensar essa exclusividade da nossa pertença ao Senhor, né? Claro, não a serviço, né? Talvez das nossas igrejas, a serviço de uma forma mais próxima. Talvez você não seja de uma congregação religiosa, né? Não seja um clérigo, né? Mas como leigos, né? Nesse sacerdócio comum dos leigos, entendendo a força do batismo,
né, entendendo a realidade profunda do batismo que nos consagrou a Deus, nós somos chamados a pensar também nisso, né? Que nós somos separados pelo Senhor, para o serviço dele, né? Para a maior glória, para a maior honra do nome do Senhor, nós fomos separados, né? E nós que fomos batizados e que vamos tomando consciência dessa realidade do nosso batismo e do que o batismo pode provocar em nós, nós somos chamados a nos enxergarmos dessa forma. E quando vai falar aqui também do valor ali que foi dado pelo resgate dos primogênitos, nós também somos chamados a pensar no nosso valor, né? Que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, o Verbo de Deus feito carne, ele pagou um preço por nós, em resgate de cada um de nós, mas não como o resgate aqui do Antigo Testamento, né? Como o resgate aqui que vai dizer em Números 3, mas um resgate da nossa alma, né? Um resgate de cada um de nós para que nós tivéssemos acesso à vida eterna, para que nós não fôssemos entregues a uma condenação eterna, mas sendo separados por Deus pelo batismo, consagrados a Ele, nós também fomos comprados, e essa é uma realidade profunda do nosso batismo também, porque nós morremos com Cristo para ressuscitarmos com Ele para uma vida nova, não é? Esse é o sentido também do batismo, né? O sentido profundo do batismo. Então nós temos que entender que o nosso preço, ele é altíssimo, né? É o preço que nenhum ser humano pode pagar. Nós não valemos qualquer coisa, não. Nós valemos o sangue precioso do Senhor Jesus derramado na cruz. Nós precisamos ter essa consciência, porque senão a gente vai sempre se nivelando por baixo, porque senão a gente vai sempre se desmerecendo diante de tudo nessa vida, né? Senão a gente vai se desvalorizando. Não! Nós temos valor e nós precisamos ter consciência do nosso valor. E se alguém quer dizer o contrário, nós precisamos demonstrar com a nossa vida que essa pessoa, que esse sistema, que seja lá o que for, está equivocado em relação a nós, em relação ao nosso valor. Nós não somos uma pessoa, não somos pessoas que devemos nos entregar a essa desvalorização que o mundo faz muitas vezes da criatura humana, que muitas vezes faz do homem, que muitas vezes faz da mulher. Não, nós temos valor, o nosso preço, né? É o sangue de Jesus, o preço que foi pago por nós é o sangue de Jesus. Quem é que vai ter a capacidade de pagar por nós um preço desse? Até mesmo se alguém desse a vida por nós, um ser humano desse a vida por nós, esse ser humano, por mais bem intencionado que ele fosse, ele não teria a capacidade de pagar o preço que Jesus pagou, porque Jesus não era só um ser humano, ele era 100% homem, sim, 100% ser humano, mas ele também era e ele é 100% Deus. Então, Deus que se faz carne por amor de nós, que se entrega. Então, o preço do sangue de Jesus é impagável. Ninguém, nada nesse mundo, nada do que foi criado, não existe nada que se compare ao preço do sangue de Jesus, ao precioso sangue de Jesus que jorrou na cruz por cada um de nós. Capítulo 4 vai dizer: o Senhor disse a Moisés e a Arão: entre os levitas farás a contagem dos filhos de Caate segundo as suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima. Tá passando um avião aqui agora, vai dar uma chiada no vídeo aí. De 30 anos para cima até os 50, de todos que estão em condições de servir em qualquer função da tenda de reunião. Esse é o serviço dos caatitas na tenda de reunião, cuidar dos objetos santíssimos. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos tirarão o véu e cobrirão com ele a arca do testemunho. Porão por cima uma cobertura de pele de golfinho, sobre ela estenderão um pano todo de púrpura violeta e porão os varais da arca. Estenderão o pano de púrpura violeta sobre a mesa dos pães da proposição e porão nela os pratos, os vasos, as taças, os copos para as libações. O pão perpétuo estará sobre ela
Então está dizendo aqui, gente, todo esse procedimento que era feito por quê? Nós nos lembramos, recordamos que nós estamos dentro do contexto do deserto, que nós ainda não estamos diante do santuário que foi construído, edificado em Jerusalém. No deserto, o povo de Israel habitava em tendas, né? E o Senhor, né, no contexto daquilo que eles entendiam como habitação de Deus, habitava também numa tenda. Então o santuário ele era uma tenda também. Né? O santuário ele era desmontado e ele era levado junto com as tendas dos israelitas. Né? Mas não de uma forma qualquer, porque ali era, na verdade, o santuário, né? Na verdade ali era o lugar santo. Né? Então existia todo um protocolo para que se desmontasse ali, né, a tenda de reunião, para que e não se podia ali bisbilhotar nas coisas santas, não podia ali ficar se tocando, né, se tocar nas coisas santas, porque no entendimento deles realmente haveria ali o quê? A morte, morreria, não poderia fazer isso. Então nós vemos aqui que os caatitas são separados para esse serviço e que precisariam seguir isso à risca, né? E aí vai dizer aqui então que Arão e os filhos dele, principalmente no que diz respeito à Arca da Aliança, a gente vai ver que ela vai ser coberta por diversas coisas aqui, diversos tecidos. Então para dizer o quê? Que ali havia todo um zelo, todo um cuidado pelas coisas santas. E aqui está dizendo os objetos santíssimos, né? Então os objetos santíssimos, aquilo que era de mais santo ali, precisava se ter um cuidado redobrado. E às vezes a gente vê que as coisas de Deus são tratadas tão de qualquer jeito, né? Dentro da nossa liturgia, às vezes a gente vê em algumas situações ali meio que um descaso, né? Com as coisas de Deus. Às vezes até uma miséria, vamos dizer assim, né? Com os objetos sagrados, com o sacrário que tem na igreja, né? E com tudo ali que circunda, né, a nossa liturgia, a celebração da Santa Missa. Não, gente, precisa ser tudo revestido de muita dignidade, né? O melhor para o Senhor, não para nós, o melhor para Ele, né? O melhor daquilo que diz respeito a Deus, daquilo que diz respeito ao Senhor, daquilo que diz respeito ao sagrado. Nós precisamos ter essa compreensão, né? Nós precisamos ter essa compreensão. Aí tem gente que usa um discurso assim, nada, Deus não liga para isso não, né? Mas nós temos que compreender, meus irmãos, que quando as coisas de Deus, que quando aquilo que é sagrado é revestido de dignidade e nós damos o devido valor e a devida dignidade àquilo, até mesmo quando um incrédulo ou com alguém que tem ali a fé vacilante, que entra talvez ali nas nossas igrejas, por exemplo, e veem como existe um zelo com as coisas de Deus, aquilo vai fomentar até mesmo a fé no coração daquela pessoa. Por quê? Porque olhando o zelo no trato com as coisas de Deus, a pessoa vai entender que ali não é uma coisa qualquer, que ali não é uma situação qualquer. Né? A forma, por exemplo, como nós também nos portamos, né? Na celebração da Santa Missa, numa adoração eucarística, nos nossos momentos ali de celebração, também vão ser um testemunho para as outras pessoas. Não que nós façamos isso para aparecer, nós precisamos ter consciência profunda do que nós estamos fazendo e vivendo naquele momento. E se nós vivemos bem realmente esses momentos, até as pessoas que nos observarem que talvez não creem, elas podem vir a crer por ver a nossa fé externalizada na forma como nós comungamos, por exemplo, na forma como nós fazemos a nossa ação de graças, né? Na forma como nós participamos de uma adoração eucarística, né? Aqueles que servem o altar, a forma como aqueles que servem o altar executam esse serviço vai com certeza mover a fé do povo. Então nós temos que ter consciência dessas coisas também, não é? E nós estamos então aqui dentro ainda dessa realidade do recenseamento, né, no capítulo 4, continuando aí. Eu não aguento quando gruda, gente, aí gruda a página, fica difícil. Continua dizendo assim, olha, vamos lá no 42. Entre as famílias dos filhos de Merari, os que foram recenseados... Não, vamos lá no versículo 46, né? Porque aqui vai falar em relação às famílias, está na última família. Aqui no 46 vai dizer assim:
todos os levitas recenseados por Moisés, Arão e os principais de Israel, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de exercer uma função, seja de servo, seja de transportador na tenda da reunião, todos os que foram recenseados somaram 8.580. Fez-se esse recenseamento segundo a ordem do Senhor, dada pela boca de Moisés, prescrevendo a cada um a tarefa que ele tinha a cumprir e a carga que devia levar. Fez-se o recenseamento como o Senhor ordenara a Moisés. Não é? Então, diante disso, a gente pode parar para pensar naquela frase que a gente diz, né? Aquela frase que é muito popular, onde a gente diz assim, olha, fulano manda, fulano não pede, fulano manda, né? Ou seja, seu pedido é uma ordem, às vezes a gente diz, né? Assim, a gente precisa entender uma coisa, o pedido de Deus é uma ordem que nós precisamos executar por amor, né? Deus não pede, não, Deus manda. Tem que entender isso, gente. A gente tem que entender isso, né? É como o pai, a mãe vai ensinando a criança ali, né? A criança precisa entender, olha, o pai não está pedindo, o pai manda, né? Às vezes a gente, claro, pede com educação, né? Eu vejo aqui, às vezes com as meninas, né? Tem hora que eu falo de uma forma assim, pedindo, mas ela sabe que na verdade estou mandando, né? Mas é claro, por educação a gente vai falar educadamente, vai pedir, você pode fazer isso para mim? Olha, você quer pegar aquilo ali para mim? Né? Às vezes eu falo assim com elas, aí elas às vezes começam a rir, né? Outro dia a minha mais velha riu, porque eu falei assim, ela falou assim, olha só, o jeito que você fala, você quer, né? Claro, vai lá e faz, né? Porque a criança vai aprendendo a obediência, mas nós não devemos fazer assim com Deus também? Quando nós vemos na palavra de Deus, né, aquilo que o Senhor nos manda executar, aquilo que o Senhor pede a nós não deveríamos atender prontamente, né? Aquilo que a igreja nos pede, a Santa Mãe Igreja, né, através da qual Deus nos fala, quando a igreja pede, nós não deveríamos obedecer, né? Quando o magistério da igreja nos aponta um caminho, nós não devemos entrar por esse caminho, né? Quando a igreja diz não, nós não devemos simplesmente obedecer, né? Quando Deus nos diz não, nós não devemos simplesmente obedecer. Ah, não, Charlie, isso aí é vaquinha de presépio. Então vai lá, né? Desobedece mesmo, fica batendo de frente com a igreja. Ah, a igreja é contra o aborto. Ai, que absurdo! Que não sei o quê. Isso aí, a igreja fica falando isso. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aí fala contra o casamento homossexual. Aí todo mundo, como se fosse um escândalo, né? Ai, pelo amor de Deus, gente. Não quer obedecer? Não obedece, né? Mas pega o seu banquinho e saia de mansinho, como diz o Raul Gil, né? Não quer, você tem direito até de não querer, de não concordar, mas não coloca aí o título de católico na sua vida, não fala que você é católico, não. Você não quer obedecer a igreja, você não é obrigado a obedecer a igreja, né? Ninguém está te obrigando a obedecer a igreja. Pega o seu banquinho e dá licença, né? Porque se você se diz católico, pelo amor de Deus, começa a obedecer a igreja, começa a obedecer a lei de Deus, começa a obedecer os mandamentos. Ah, Charlene, mas não é fácil. Aí é outra coisa. Uma coisa é quando nós não obedecemos porque na nossa fraqueza nós vamos lá e muitas vezes cometemos um pecado, um erro, né? Nós devemos nos esforçar ao máximo para não fazer, mas nós somos fracos. Uma coisa é isso acontecer na nossa vida. Olha, por fraqueza eu caí, né? E aí eu vou, me confesso e me levanto. Isso é uma coisa. Outra coisa é resistir, resignar e bater de frente, fazer discursos, né, de ódio contra a igreja, contra aquilo que a igreja diz. Não, você não é obrigado a ser católico, mas você quer ter o nome de católico, sinto te informar que é por aí a via, né? A via é a obediência. Que a Virgem Maria, aquela que obedeceu em tudo até o fim, que ela nos ensine a graça da obediência, porque quem obedece não erra. Quem obedece não erra. Eu digo a você, quando nós obedecemos, até mesmo se na nossa obediência, naquilo que nós obedecemos,
né? Talvez ali você diga assim, aquele bispo errou, né? Aquela autoridade da igreja errou naquilo que ele mandou as pessoas fazerem, naquele discurso dele, né? Errou. Mas eu digo a você, se a pessoa na humildade, na simplicidade do coração dela, ela quis obedecer à autoridade, acreditando ali que aquela pessoa estava correta no que ela estava dizendo, que aquela pessoa estava falando aquilo em nome da igreja, e aquela pessoa errar pelo erro da autoridade, não vai ser o simples, o humilde que vai ser cobrado, não. Vai ser a autoridade que vai ser cobrada. Então, nossa consciência fica tranquila até nisso, né? Mas é claro, nós precisamos também estudar a doutrina católica, buscar na verdade da fé, para que nós procuremos fazer sempre e cada vez mais a vontade de Deus, a vontade da igreja, a vontade daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Rezemos juntos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.